Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, deputado Arthur Maia. Antes de mais nada, lhe parabenizo pela iniciativa de promover esse debate para um tema que tem sido de preocupação gigantesca para esse país, afetando... Fazer só uma observação, desculpa aí. É como os nossos expositores estão indo embora, eu queria saber, presidente, se foi solicitado que ele deixasse as explanações dele aí gravadas no computador. Eu queria saber, aos companheiros expositores... mas aqui a diretoria, a secretaria da mesa informa que eles salvaram todos. Então, posteriormente, será disponibilizado aos deputados que participaram dessa audiência. Pois não, doutor Aldair? Então, deputado Arthur Maia, lhe parabenizo por essa iniciativa, já que o tema ele é de extrema importância, não só para trabalhadores, para as empresas, mas para a sociedade como um todo nesse país, que certamente é vítima dos resultados que o crime organizado tem contra as empresas de transporte de valores. E aqui vamos poder falar um pouco desse assunto. Queria saudar os senhores deputados aqui presentes. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando sobre esse tema. Queria saudar aqui os trabalhadores, saudar os empresários do setor de segurança privada aqui presentes, saudar as senhoras e senhores e dizer da nossa satisfação de poder estar aqui debatendo esse assunto, além de saudar aqui os representantes aqui da BTV e da Confederação dos Trabalhadores, que também discorrerão sobre o tema. Falar rapidamente, nós estamos representando aqui a FENAVIST, que é a Federação Nacional das Empresas de Segurança de Transporte de Valores, já que existente há 27 anos, e a Associação Nacional das Empresas de Transporte de Valores, a ANTV, uma entidades que representam 2.500 empresas no Brasil, são mais de 600 mil trabalhadores no setor de segurança privada nesse país, e que as entidades de classe, juntamente com outras entidades que existem no país, do setor empresarial e laboral, cuidam dessa atividade que é tão grandiosa no nosso país. A atividade de segurança privada, rapidamente, ela é composta, tem atuação na área de vigilância patrimonial, transporte de valores, escolta armada, segurança patrimonial, segurança pessoal e os cursos de formação de vigilantes, e está para ingressar na atividade a segurança eletrônica. E ontem foi dado um passo aqui extremamente importante com a aprovação do Estatuto da Segurança Privada nessa casa, que fez uma contribuição enorme aqui ao nosso país. Então, assim está representadas as atividades que são desempenhadas no seio da segurança privada no nosso país. Rapidamente, em alguns dados aqui, em agosto de 2016, existiam 334 empresas de transporte de valores autorizadas pelo Departamento de Polícia Federal. Então, é uma atividade controlada pelo Departamento de Polícia Federal e Ministério da Justiça. Mais de 82 mil pessoas trabalham nessas empresas de segurança, de transporte de valores, né, daqueles 600 e poucos mil, são mais de 82 mil atuando exclusivamente na atividade de transporte de valores, entre o corpo operacional e administrativo, e 4.282 carros fortes circulam nesse país, transportando os recursos que são utilizados pela população, alimentam os bancos, tem, portanto, uma importância enorme para o funcionamento do nosso país com o meio circulante do nosso país. Aqui eu trago rapidamente alguns dados, foram quase 2 milhões, mais ou menos 2 bilhões de reais de folha de pagamento que esse setor de transporte de valores mais ou menos movimenta, mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de recolhimento de encargos sociais e trabalhistas, contribuindo decisivamente aqui dentro do processo social do país, e com recolhimento de mais de 1 bilhão de reais entre impostos federais e impostos municipais por todo esse país onde essas empresas aqui funcionam. Controlada, como eu falei ali, pela Polícia Federal, e que vem com o amparo da Lei 7.102, que de mais todo um outro arcabouço de legislações e decretos, instituições normativas que disciplinam o funcionamento das empresas de segurança privada no Brasil. Segundo a Contrasp, 71 ataques a carro forte, isso já foi, inclusive, tratado aqui, 2.500 ataques a bancos, 71 ataques a carro forte, explosões, arrombamentos, ataques, fotografias foram aqui distribuídos aqui pelos trabalhadores através dos seus informativos. Aqui tem algumas exemplificações aqui rapidamente sobre o tema. A televisão mostra isso quase que rotineiramente pelos efeitos drásticos que os resultados do crime organizado têm causados para esse setor. Alguns outros dados, atualmente,
também pela mesma linha, para que a gente vá aqui direto para alguns outros dados. 140 milhões de reais foram roubados em ação este ano, 2016, né? Utilização de armas de guerra, basicamente armas de guerra, que foi falado isso aqui pelas autoridades, os representantes daqui da autoridades públicas explanaram muito isso aqui, a utilização de armas de guerra dentro de uma sociedade civil, sem conflitos de guerra, para o cometimento dos crimes que são vítimas em toda a sociedade desse país. E um dado que a gente destaca, um baixo poder de reação. Enquanto se utiliza armas de guerra para ataques aos carros fortes e ataques às bases das empresas de transporte de valores, nossas empresas utilizando arma que um cidadão que eu posso portar dentro da minha casa. O calibre mais forte que eu posso utilizar é uma espingarda calibre 12, com muito baixo poder de reação. Então, esse fato aqui, esses dois conjugados aqui, são grandes atrativos para que a gente tenha os resultados negativos que nós temos dentro da nossa atividade. Aqui alguns dados, né, notícias aí com relação a esses fatos. Eu tinha um vídeo aqui, mas eu vou pelo andar do tempo, eu não vou passar, que mostra, uma reportagem que mostra aqui, uma quadrilha que na cidade de Campinas assalta uma empresa de transporte de valores com todo o tempo do mundo que os caras quiseram fazer. Utilizando explosivos, bloquearam rodovias, passaram lá mais de 30 minutos assaltando uma empresa de transporte de valores, com poder de fogo, que eu posso dizer que é covarde perto da estrutura de reação que a unidade tem. E que não tem outra coisa a não ser você se encolher dentro de um processo daquele dali. Então eu vou em função do próprio tempo aqui, passar esses dados, deixar de exibir aqui esse vídeo e vir. Os assaltos aos carros fortes e às empresas de transporte de valores acabam se relacionando com outras atividades ilícitas. Ouvimos isso aqui. O assalto, o que se recolhe, 140 milhões que se recolheu das empresas de transporte de valores aqui este ano, naquele exemplo, alimenta o tráfico de drogas, alimenta o tráfico de armas, alimenta a prostituição, alimenta uma série de outras cadeias de crime e com isso leva a sociedade junto com ela. E o dinheiro é o maior patrimônio da busca de tudo isso, porque a droga se busca o dinheiro, a prostituição se busca o dinheiro, o tráfico de armas se busca o dinheiro. E está se buscando os dinheiros com essas velocidades que está aqui, por esse poder de fogo, de guerra, dentro das empresas de transporte de valores. Por isso que a gente tem um conjunto de propostas para poder falar disso. Estratégica cinematográfica foi aqui falado, e é verdadeiramente isto. Uma operação em que se trava um quarteirão, um bairro, uma cidade, que se para um município, que se destrói um município, é cinematográfico aquilo ali. Os vídeos que estão aí disponíveis na internet demonstram isso aí claramente. E que poder de reação é este que nós podemos fazer? É isso que vamos estar falando. Além disso, a população fica adquirindo uma visão incorreta da atividade. Uma atividade que gera emprego, que tem um volume enorme, que tem um papel de relevante importância para que a sociedade como um todo funcione, porque faz a circulação dos recursos financeiros desse país chegar à vida das pessoas, mas a forma como o processo está acontecendo, está parecendo que as empresas, na verdade, e as visões que se levam para o cenário das empresas são totalmente distorcidas e se evita fazer a discussão que o problema requer discussão. E que esse fórum aqui abre um espaço extraordinário, deputado Arthur Maia, senhores deputados, para que a gente possa, talvez por uma das raras vezes, fazer uma discussão sobre esse tema. Porque o que está acontecendo no país se falou aqui, 2 países têm esse crime como atrativo dentro das organizações criminosas. Né? 2 países, a África do Sul e o Brasil. A Colômbia aqui, um país que até pouco tempo não se pensava como é que se vivia naquele país pela alta violência. Tivemos lá há pouco tempo, ouvi falar lá pelos representantes das categorias, tinha um assalto a carro forte, tinha 5 anos. E o que eles fizeram lá que nós não estamos fazendo aqui?
Será que somos tão incompetentes que vamos ficar sofrendo esse volume de assalto a carro forte que a gente está vivendo aqui? Porque as ações existem. As medidas existem. Se houver, e aí eu ouvi isso aqui também, vontade política, a gente enfrenta esse problema. Porque não é só as está perdendo, não é só o trabalhador que está perdendo nesse processo, nessa guerra. É a sociedade brasileira que está perdendo nesta guerra. As mortes que nós estamos vendo dos trabalhadores, a destruição dos patrimônios que estão acontecendo aqui, a sociedade está sendo vítima disso porque ela está indo junto nesse processo. Como forma de fazer esse enfrentamento, algumas contribuições que queríamos fazer. Dentro da linha da federalização do crime, entendemos, aqui foi discutido muito, posicionamentos bastante contrários com relação à federalização do crime. E ouvi falar muito aqui da falta de unidade das polícias. As polícias não se comunicam, você tem pouquíssimos estados estruturados que conseguem produzir resultados como aqui foi demonstrado, mas muito raros. O Brasil tem 27 estados, é um país continental. Não se comunica esse poder policial. Se assalta um carro forte aqui em Brasília, o sujeito foge para Goiás, foge para Bahia, foge para outro canto do país. Onde parou a investigação? Onde para isto? As bases que estão alimentando esse crime todo. Será que não seria estratégico um setor como esse ter um assalto a uma base de transporte de valores que tem somas vultuosas, ser investigado pela Polícia Federal? É uma reflexão que deixo aqui, dentro de um outro conjunto de ideias que a gente aqui traz. As nossas bases de transporte de valores, nós precisamos dos canais competentes aqui, Ministério da Justiça e Polícia Federal, para que ela suporte essas armas de guerra. Nós temos um sistema de blindagem que tem um limite de utilização, e nós paramos ali. Só que quando se pensou nessa blindagem, ninguém imaginava que nós iríamos conviver com um cenário desse, de uma ponto .50, está sendo usado, como mostrado aqui, vendido a $1.800 nos Estados Unidos, e que chega aqui e parece brinquedo, parece que todo mundo quer um agora. Então, a gente precisa que o Ministério da Justiça, e essa casa aqui pode nos ajudar, e reveja esse processo de potencialização das bases de transporte de valores, para que as empresas possam fazer essa proteção de uma forma mais adequada para fazer esse enfrentamento. Falou-se aqui, como é que se permite que um sujeito que anda, que é preso com a ponto .50, que é preso com a carga de dinamite, ele é preso e passa 8 meses na cadeia. Se passar. A gente precisa agravar essa pena, porque esse poderio dessa arma não pode ser atrativo como ele é hoje. Se falou aqui, se roubar 1 quilo de feijão lá no supermercado, ou andar com um saco de dinamite na mão, as penas serão parecidas. Não são muito distantes. Agora, olha do que nós estamos falando. Então, a gente fala aqui, por que não se busca essas penas desses indivíduos, para que eles fiquem realmente trancados, tenham penas que não possam sair do sistema tão fácil como eles saem hoje. Porque, aqui dito, o sujeito rouba 50 milhões de uma base de transporte de valores, passa 1 ano na cadeia, que negócio este, que investimento fantástico este. Autorização para que as empresas de transporte de valores possam utilizar arma de calibre especial como fuzil, o senhor deputado aqui falou isso, nas suas bases. Porque o sujeito, como esse vídeo que eu ia mostrar ali, está lá, o sujeito passou meia hora atirando na base, e o que é que eu tenho para atirar contra ele? Um badog? Literalmente um badog? Por que eu não posso ter um fuzil dentro da minha base para poder ter poder de reação? Uma base fortemente preparada e um fuzil para poder fazer contra-resposta, preparar um trabalhador para este momento, preparar uma equipe especializada para tomar conta dessas bases, com poderio de reação. Não brincar, porque hoje o trabalhador não tem o que fazer, ele tem que se esconder mesmo, porque ele não tem poder de reação. E nós vamos ficar assistindo isso. E eu acho que esse momento que se cria aqui, deputado Arthur, senhores deputados, eu acho que a gente poderia pegar essa oportunidade, porque o cenário que os trabalhadores ainda vão mostrar, que ainda tem para se mostrar aqui, é muito drástico.
E soluções precisam sair daqui. Quer seja, o senhor falava aqui de convocar o ministro da Justiça, que ele vai estar aqui, inclusive amanhã, tratando disso, deveria estar aqui hoje, foi convidado para poder fazer esse debate aqui. Nós, com certeza, amanhã vamos tratar desse assunto com o ministro. Porque ele tem o que contribuir nesse sentido, porque, volto a dizer, o resultado de um assalto a carro forte alimenta a cadeia do crime toda. Dispositivos que destruam automaticamente o dinheiro no caso de um ataque em uma base, por exemplo, ou um carro forte, que destrua, e o Banco Central repõe a empresa. Cria esse meio para se controlar melhor isso, para que se evite fraude, se fala nisso, para que o dinheiro não seja o cara saber, se ele atacar a base, ele não vai pegar o dinheiro. O investimento para se entrar numa base é muito alto do crime, não é pequeno. E se ele chegar e saber que o dinheiro, por exemplo, vai ser destruído lá dentro, o que ele vai fazer lá? Se ele saber que lá tem um poder de reação, se ele saber que lá tem uma estrutura mais reforçada, e que o dinheiro ele não vai pegar, isso se aplica pelos carros fortes, que da mesma forma o vigilante... O sujeito para lá uma caminhonete, aponta aquele trabuco lá para o carro forte e acabou a vida do sujeito. Para que se busque forma de retardar, de se dificultar o atendimento, um crime nesse sentido, para que você possa ter, de fato, condições de enfrentar esse problema. E, repito, é uma cadeia de muita coisa que vai deixar de ser vítima dessa violência urbana que nós estamos vivendo aqui dentro. Muito obrigado e espero que a gente, de fato, saia dessa audiência pública com encaminhamentos, quer seja de ordem junto ao Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, quer seja de ordem de criação até de legislação, se for o caso, que vise reforçar aqui questões como aqui pontuado, para que a gente possa efetivamente sair das cordas. Nós, o setor, a sociedade está literalmente nas cordas diante desse cenário que nós estamos vivendo com o sistema das empresas de transporte de valores nesse país. Muito obrigado. Senhor presidente, eu tenho um voo às 21 horas. Eu gostaria de poder ainda ouvir os colegas